O sol naquele dia queimava a sério, não como em outono, mas como em julho. Com raiva e sem aviso. Saí do escritório mais cedo do que o habitual. Um cliente tinha adiado a reunião. Na pasta levava documentos assinados. E pela primeira vez em várias semanas, eu tinha 3 horas livres. Parei nos degraus do centro de negócios, semicerrando os olhos por causa da luz, e pensei na Teresa. Olá, bem-vindos a mais uma história. Desfrutem. A Teresa Sampaio, minha amiga desde os tempos da faculdade, tinha ficado viúva há 8 meses. O marido dela, o Gonçalo, despistou-se na autoestrada em fevereiro, a caminho de casa depois de um turno de 24 horas, adormeceu ao volante. Simplesmente adormeceu. E foi tudo. A Teresa ligou-me nesse dia às 5h30 da manhã. E ainda me lembro de como a sua voz não chorava, simplesmente não existia, como se a chamada tivesse caído. Fui ter com ela. Fiquei com ela durante 2 dias. Depois, a vida arrastou-nos as duas no seu turbilhão. As chamadas tornaram-se mais curtas, os encontros mais raros. Nas últimas 3 semanas, a Teresa quase não respondia. Estou bem, escrevia ela nas mensagens. E essa frase tornava-se cada vez mais seca, mais fina, como papel que se amachuca durante muito tempo. Eu sabia o que significava estou bem. Não significava nada. Significava não me toques, não perguntes. Deixa-me ficar nesta escuridão sozinha. Mas hoje eu tinha tempo. Na pastelaria da esquina, comprei 2 fatias de tarte de abóbora. Aquela que a Teresa uma vez chamou de a única razão digna para viver nesta cidade. Embalei as caixas da marca e fui para o metro. Não lhe liguei. A Teresa vivia no bairro ao lado da nossa casa, minha e do Ricardo, e eu conhecia o seu hábito de recusar visitas com antecedência quando não queria ser vista. Era melhor uma surpresa, melhor simplesmente aparecer à porta com a tarte e dizer: já estou aqui, é tarde para recusar. Eu caminhava pelo pátio familiar, contando as fendas no asfalto. Fazia sempre isso quando pensava em algo importante. Pensava na Teresa. Pensava que uma dor daquele tipo, súbita, sem aviso, sem possibilidade de preparação, é como uma página arrancada de um livro a meio de um capítulo. Lês, e de repente, um vazio, e fica sentado com o livro nas mãos, sem perceber o que fazer a seguir. A porta do prédio estava aberta, o intercomunicador avariado. Eu sabia disso. Subi ao 3º andar. Parei em frente à porta com o número 8. De trás da porta não se ouvia nenhum som, nem televisão, nem música. Nada. Toquei a campainha. 1 segundo, 2, 3. Depois, de dentro, ouviram-se passos, não os da Teresa, demasiado pesados, e a porta abriu-se. Não percebi imediatamente o que estava a ver. À porta estava o meu marido. O Ricardo estava com uma t-shirt de casa, cinzenta, que eu tinha lavado na última terça-feira, e calças de fato de treino. Nos pés, uns chinelos. Não os chinelos dele. Eram de outra pessoa, beges, claramente de mulher, mas que lhe serviam. Na mão, segurava uma chávena de café, e o café ainda fumegava. Olhamos um para o outro, talvez por 3 segundos. Pareceram-me 3 minutos. Margarida, disse ele. Não avisaste? Não foi o cumprimento de um marido feliz por ver a mulher. Foi algo diferente, rápido, defensivo, com um toque de acusação. Como se eu tivesse feito algo indecente, aparecendo ali sem avisar. Entrei, porque as minhas pernas deram esse passo por si mesmas. O hall de entrada da Teresa é pequeno. 3 passos, e já se está na sala. Dei esses 3 passos. A Teresa estava sentada no sofá, de roupão, não no sentido de estar de roupão como as pessoas que são apanhadas de surpresa a meio de uma noite normal. No sentido de que o roupão tinha sido claramente vestido à pressa por cima de outra coisa, atado de forma desleixada e torta. Ela olhava para mim, e nos seus olhos havia uma tal mistura de culpa e alívio que não percebi logo o que predominava. Depois, vi a sua barriga. O roupão não a escondia. A Teresa estava grávida, de forma clara, óbvia, talvez de 6 meses ou por aí. Uma barriga grande e redonda que era impossível não notar. Parei no meio da sala. O Gonçalo tinha morrido há 8 meses. Este pensamento atravessou-me lentamente, como água fria. Teresa, disse eu, tu estás grávida. Soou estúpido, como se estivesse a constatar o óbvio, mas não tinha outras palavras. As palavras que deveriam ter surgido ficaram presas algures. Da cozinha saiu a Dona Amélia,
A minha sogra. A mãe do Ricardo, uma mulher de 62 anos com um corte de cabelo impecável, sempre vestida de forma arranjada, sempre com um sorriso um pouco mais largo do que o necessário. Trazia um prato com fruta cortada, de forma cuidadosa, como uma anfitriã, como se estivesse em sua própria casa. Ao ver-me, não deixou cair o prato, simplesmente parou. E nessa paragem havia tanta eloquência que não caberia em palavras. Margarida, disse ela após uma pausa. Que surpresa. Pousei as 2 caixas com a tarte na mesinha de apoio junto à porta. O movimento foi cuidadoso. Não as atirei. Não as deixei cair. Simplesmente as pousei. Ricardo, disse eu calmamente. Há quanto tempo é que isto dura? Ele não respondeu de imediato. Deu um golo de café, provavelmente por instinto, e pousou a chávena numa prateleira. Margarida, por favor, não aqui. Vamos para casa e falamos como deve ser. Há quanto tempo é que isto dura? Repeti. A Teresa, no sofá, apertou os dedos num punho, um pequeno gesto que notei porque a conhecia há 15 anos e sabia como ela escondia as mãos quando sentia vergonha. 1 ano, disse ela. Não o Ricardo, a Teresa. Quase 1 ano. Margarida. 1 ano? Fiz as contas mentalmente. Há 1 ano, o Gonçalo ainda estava vivo. A dona Amélia pousou o prato com fruta na mesa de centro e endireitou-se. Margarida, eu percebo que isto seja um choque. Começou ela com aquela voz que eu já tinha ouvido muitas vezes, a voz calma e ponderada de alguém que te vai explicar algo que na tua juventude não compreendes. Mas a situação desenvolveu-se assim. A Teresa é uma boa mulher. Ela não tem culpa de terem surgido sentimentos entre ela e o Ricardo. Já existe uma criança a caminho, e todos nós precisamos de pensar em como viver daqui para frente de forma razoável. Dona Amélia, disse eu, espere. Ela calou-se, provavelmente surpreendida. Eu nunca a interrompia. Olhei para a Teresa. O Gonçalo sabia? A Teresa fechou os olhos. Não. Ele morreu sem saber. Não foi uma pergunta. A Teresa acenou com a cabeça, quase imperceptivelmente, mas acenou. Peguei na minha mala, que tinha pousado no chão, e voltei a colocar, lá ao ombro. Margarida, espera, disse o Ricardo. Vamos conversar. Ouve primeiro. Não, disse eu. Simplesmente. Não. Uma única palavra. Virei-me e fui em direção à saída. Margarida, a dona Amélia levantou a voz. És uma pessoa adulta. Não se pode fugir de uma conversa. Eu já estava no hall, com a mão no puxador da porta. A criança vai chamar-te mãe, disse a dona Amélia às minhas costas. Nós pensamos em tudo. Vais criá-lo como se fosse teu. Ninguém saberá de nada. Tudo ficará em família. Virei-me. A dona Amélia olhava para mim com total seriedade. No seu olhar não havia maldade. Esse era o problema. Ela dizia aquilo com sinceridade. Achava que me estava a oferecer uma solução razoável. A senhora acabou de dizer isso? Pronunciei lentamente. Eu disse algo razoável. Tu não tens filhos. Tu e o Ricardo não conseguem ter. Aqui está a solução. Para que fazer uma tragédia? Olhei para ela por mais um segundo. Depois saí e fechei a porta. Não a bati. Fechei-a. Lá fora, continuava solarengo e quente. As pessoas passavam com sacos das compras. Alguém passeava um cão ruivo. Num banco junto à entrada, uma velhinha comia tremoços. Tudo estava perfeitamente normal. O mundo não tinha mudado 1 milímetro. Cheguei ao meu carro, que tinha deixado a um quarteirão de distância, e entrei. Liguei o ar-condicionado, peguei no telemóvel. Não chorei. Não por ser forte, ou por saber controlar-me. As lágrimas simplesmente não vinham, como se o que eu tinha visto fosse demasiado grande para caber numa reação habitual. Foi como ler uma frase numa língua desconhecida. Percebes palavras soltas, mas o sentido ainda não se forma. 1 ano. A dona Amélia trazia fruta. A criança vai chamar-te mãe. Olhei para o ecrã do telemóvel. Na lista de contactos encontrei o número que precisava. Carreguei em chamar. O meu pai atendeu ao segundo toque. Querida, está tudo bem? A voz do meu pai, grave, um pouco rouca, a voz de um homem que passou a vida inteira a falar em estaleiros de obras por cima do barulho das máquinas, teve um efeito estranho em mim. Algo dentro de mim balançou, como um pêndulo. Balançou, mas não caiu. Pai, disse eu, preciso que faças uma coisa para mim. Agora mesmo. Diz. Despede o Ricardo. Uma pausa curta,
mas significativa. Margarida. Pai, não estou a fazer uma cena. Estou a pedir-te uma coisa muito concreta. Despede o Ricardo. Despede a dona Amélia. Ela nunca esteve nos quadros, mas tu sabes o que ela fazia nas reuniões. E despede todos os que contrataste por recomendação deles, todos, sem exceção. Uma longa pausa. Ouvi o meu pai a respirar. Onde estás agora? No carro. Estou bem. Vou aí e conto-te tudo. Mas primeiro, preciso que faças isso. O que aconteceu? Eu conto. Pai, diz-me apenas, vais fazer isso? A pausa não foi longa. Vem cá, disse o pai. Pai, eu ouvi-te. Margarida. Vem cá. Afonso Mendes construiu a sua primeira casa aos 31 anos. Com as suas próprias mãos, no sentido literal. Carregou tijolos, misturou cimento, lançou as fundações. Era uma pequena moradia nos subúrbios para a família de um amigo que não podia pagar uma equipa de construção. O meu pai cobrou uma quantia simbólica pelo trabalho e depois disse a vida inteira que esse dinheiro se tornou o seu primeiro capital. Não por ser muito, mas porque ele percebeu que construir era o que ele sabia fazer. O Grupo Mendes Construções existia há 28 anos. Começou com uma única equipa e uma escavadora. Agora, eram 4 áreas de negócio: construção habitacional, imobiliário comercial, obras públicas e projetos. 340 funcionários, um escritório no centro da cidade e uma reputação que o meu pai construiu tão metodicamente como construía casas, tijolo a tijolo, sem pressas. Eu cresci nesse grupo, corria pelos estaleiros em criança, fazia os trabalhos de casa no escritório do encarregado, aos 12 anos já sabia ler um orçamento. Depois da escola, o meu pai queria que eu fosse para a engenharia civil. Eu escolhi economia. Ele não se opôs. O dinheiro também é uma construção, disse ele na altura. Só que não é material. Depois da faculdade, trabalhei vários anos numa empresa de auditoria, não no grupo. Isso era fundamentalmente importante para nós os dois. Eu não queria ser a filha do dono, queria aprender a trabalhar de forma independente. O meu pai respeitava isso. Depois, há 3 anos, quando fiz 31, entrei para o grupo como analista financeira. E foi precisamente nessa altura que o Ricardo apareceu na minha vida. Ricardo Magalhães, 38 anos, charmoso, com um sorriso largo e a capacidade de ouvir, uma capacidade genuína, não fingida. Ele ia para as reuniões de negócios com um bloco de notas e tomava apontamentos. Lembrava-se do que tinhas dito há 3 meses e perguntava pelos detalhes. Sabia estar numa sala de tal forma que no início não davas por ele, e depois, de repente, percebias que já estavas a falar com ele há 1 hora. Conhecemo-nos numa conferência do setor, depois encontramo-nos outra vez por acaso num café, onde eu estava a trabalhar no portátil depois de uma reunião com um cliente. Ele aproximou-se, perguntou se incomodava. Não incomodou. 6 meses depois, apresentei-o ao meu pai. O Afonso olhou para o Ricardo durante muito tempo, da forma como olha um homem que passou a vida a tomar decisões sobre pessoas. A quem confiar uma obra? A quem dar poder de assinatura em documentos? A quem entregar as chaves? Depois apertou-lhe a mão e disse: veremos. O meu pai dizia sempre veremos em vez de não. Era a sua maneira de dar tempo a si mesmo e a outra pessoa. 1 ano depois do nosso casamento, o Ricardo tornou-se diretor financeiro do grupo. Foi um pedido meu, o único que fiz diretamente ao meu pai em relação ao meu marido. O pai concordou. Não imediatamente. Pensou durante 2 semanas, mas concordou. A dona Amélia apareceu na vida do grupo gradualmente. No início, ela apenas ajudava, era assim que se chamava. Trazia-nos almoços, às vezes ficava na recepção enquanto o Ricardo estava numa reunião, para não se aborrecer sozinha em casa. Depois começou a aparecer no escritório. Primeiro raramente, depois com mais frequência, nunca interferiu abertamente, apenas estava presente. É um talento especial. Estar presente de tal forma que, gradualmente, te tornas parte da mobília. Depois veio o David, sobrinho da dona Amélia, um especialista experiente em compras. Depois a Gabriela, uma excelente contabilista, com 20 anos de experiência. Depois o Martim, um jovem tão fiável, para o departamento de concursos. De cada vez, recomendações, de cada vez, boas palavras, de cada vez, o Ricardo dizia-me:
São pessoas normais. Margarida, não te preocupes. Eu não me preocupava. Não tinha razões para me preocupar. Ou melhor, pensava que não tinha. O meu pai vivia na mesma casa onde eu cresci. Uma moradia de 2 andares, de tijolo, nos arredores da cidade, com um grande jardim que, após a morte da minha mãe, ele mantinha sozinho. Contratou um jardineiro, mas ia sempre verificar pessoalmente, como se não confiasse em ninguém para escolher que ramos podar. A minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Cancro, rápido e terrível. Dos primeiros sintomas até ao fim, passaram 4 meses. O meu pai, depois da morte dela, tornou-se outra pessoa. Não quebrado. Não. Ele não é do tipo de pessoa que se quebra. Tornou-se mais silencioso. Sorria menos. Pensava mais e trabalhava ainda mais, como se o trabalho fosse uma armadura onde se podia abrigar da dor. Entrei pelos portões do seu pátio quando o sol já se inclinava para o horizonte. O pai estava sentado na varanda com uma chávena de chá. Não veio ao meu encontro. Apenas observou enquanto eu atravessava o jardim. Isso também era uma maneira dele, deixar a pessoa chegar por si mesma. Sentei-me à sua frente. Conta, disse ele. Contei-lhe tudo, do início ao fim, sem omissões. O apartamento da Teresa, o Ricardo à porta, o roupão, a barriga. A dona Amélia com a fruta. E o último, o que ela me disse. A criança vai chamar-te mãe. O meu pai ouviu em silêncio, não interrompeu, não pediu esclarecimentos, não abanou a cabeça, simplesmente ouviu como as pessoas que sabem ouvir ouvem. Quando me calei, ele olhou para o jardim durante muito tempo. 1 ano, dizes? Disse ele finalmente. A Teresa disse-o ela mesma. Quase 1 ano. Ele pegou na chávena, deu um golo e pousou-a de volta. Margarida, preciso de te dizer uma coisa. Algo na sua voz, muito pequeno, quase imperceptível, fez-me ficar alerta. Eu vi sinais, disse o pai. Não do que me contaste, mas de outra coisa. No grupo. Olhei para ele, que outra coisa? Ele levantou-se sem pressa e foi para dentro de casa. 1 minuto depois, voltou com uma pasta, grossa, gasta nos cantos. Claramente não era nova. Há 3 meses, disse ele, sentando-se, o nosso engenheiro-chefe, o senhor Rui Almeida, veio ter comigo. Ele lida com a compra de materiais de construção. Tu sabes. Ele trouxe uma tabela comparativa de preços. O que nós pagamos aos nossos fornecedores e o que os concorrentes pagam por itens semelhantes. A diferença era substancial. Ele abriu a pasta e virou-a para mim. Olhei para os números. Os números eram maus. O David Magalhães, o sobrinho da dona Amélia, dirige as compras, disse o pai. Pedi ao senhor Rui para reunir informações discretamente. Ele esteve a reunir durante 3 meses. E tu ficaste calado. Eu esperei, Margarida. Ele olhou diretamente para mim. Esperei porque não queria fazer isto antes de tu mesma vires ter comigo. Porque tu és minha filha, e o Ricardo é teu marido, e eu não tinha o direito de destruir o teu casamento com as minhas próprias mãos. Enquanto tu mesma não percebesses que ele já estava destruído. Olhei para a pasta. Mostra-me tudo, disse eu. Ficamos sentados até de madrugada. Os números na pasta formavam uma imagem que eu, como analista financeira, sabia ler. A imagem era a seguinte. O David Magalhães, em 1 ano e meio no cargo de chefe de aprovisionamento, aumentou metodicamente os preços de compra de dezenas de itens. Materiais de cobertura, armaduras, isolamentos, equipamentos sanitários. O aumento era pequeno em cada item. 3%, 5%, 7%, pequeno o suficiente para não chamar a atenção numa análise superficial. Mas, no total, ao longo de 1 ano e meio, isso totalizava cerca de 2 milhões de euros. O dinheiro ia para 2 fornecedores. Ambos tinham sido registrados aproximadamente na mesma altura. Ambos tinham moradas fiscais nos arredores de Lisboa. Ambos não tinham armazéns próprios nem capacidade de produção. Ambos, para chamar as coisas pelos nomes, existiam apenas no papel. A Gabriela, a contabilista-chefe, que também tinha sido recomendada pela dona Amélia, processava todos estes pagamentos sem perguntas, ou com perguntas, mas não as que se fazem em voz alta. O Martim, do departamento de concursos, a situação era diferente, mas não melhor. Vários grandes concursos no último ano tinham sido perdidos pelo grupo para concorrentes com uma precisão suspeita.
como se os concorrentes soubessem exatamente o suficiente para oferecer um pouco menos. Isso acontece quando alguém vaza informações confidenciais sobre as próprias propostas de preço. Tu percebes que isto é um processo crime? Disse eu ao meu pai. Percebo. E tu guardaste isto durante 3 meses. Eu estava a reunir provas. Sem provas, é apenas uma acusação. E os tribunais não aceitam acusações sem provas. O Sr. Rui trabalhou com cuidado. Agora temos uma base documental. Fechei a pasta, fiquei em silêncio. O Ricardo sabia disto. O meu pai não respondeu de imediato. O Ricardo assinava os relatórios que a Gabriela preparava, disse ele finalmente. Ele via o que ela lhe mostrava. Se ele sabia que não estava a ver tudo, essa é uma questão para a qual ainda não há uma resposta definitiva. Mas tu suspeitas que ele sabia? Eu suspeito que ele podia saber. Isso é suficiente para conduzir uma investigação. Levantei-me e caminhei pela varanda. O jardim estava escuro. Na escuridão cheirava a relva cortada e a algo florido. Não sabia o que exatamente. Não percebia de plantas como o meu pai. Pai, disse eu, tu percebes que tudo isto tem de ser feito através de um advogado. O Dr. Nuno já está a par. Liguei-lhe há 1 hora. O Dr. Nuno Costa era o advogado do grupo há 12 anos. Um homem calmo e metódico, que falava baixo e sempre chamava os problemas pelos seus verdadeiros nomes, sem suavizações e sem exageros. Está bem, disse eu. Então, amanhã de manhã, reunião a 3. Primeiro, definimos a estratégia jurídica. Depois agimos. Nenhum movimento antes do tempo, nenhuma chamada para o Ricardo esta noite. O meu pai olhou para mim. Vais conseguir? Sim, disse eu. Não me refiro ao trabalho. Encarei o seu olhar. Eu sei ao que te referes. Sim, pai. Eu vou conseguir. Ele acenou com a cabeça, não disse mais nada desnecessário. Nisso ele sempre foi bom. Sabia confiar nos seus filhos de uma forma que essa confiança se sentia como um apoio, e não como um fardo. Saí por volta da 1 da manhã, conduzi pela cidade deserta, e na minha cabeça não havia um único pensamento supérfluo. Apenas tarefas claras, alinhadas. Amanhã de manhã, às 9h00, Dr. Nuno. Depois, uma conversa com o Sr. Rui Almeida. Depois, a revisão da documentação primária das compras do último 1 ano e meio. Era um trabalho enorme. 1 semana, no mínimo. Em casa, abri o armário e tirei uma mala. Uma média, de viagem, com a qual costumava ir em viagens de negócios. Comecei a arrumar cuidadosamente as coisas do Ricardo. Camisas, calças, gravatas, tudo o que eu tantas vezes tinha passado a ferro, pendurado, combinado com fatos. Trabalhei metodicamente, sem pressa. Não foi um gesto de raiva. Foi um inventário, a separação do que era alheio do que era meu. Na gaveta debaixo da cômoda, encontrei a aliança de casamento. A aliança dele, não a minha, estava debaixo das meias, cuidadosamente enrolada num lenço de papel. Isso significava que ele a tinha tirado há muito tempo, há tanto tempo que teve tempo de aguardar num lugar conveniente. Pousei a aliança na tampa da mala, depois fui para a cozinha, fiz um café e abri o portátil. Havia muito trabalho, era preciso começar imediatamente. O Ricardo voltou de manhã, mais cedo do que eu esperava. Não houve chamada. Ele simplesmente enfiou a chave na fechadura. Entrou no hall e parou, ao ver a mala junto à parede. Eu estava sentada à mesa da cozinha com uma chávena de café e o portátil. Quando ele entrou na cozinha, fechei a tampa do computador e olhei para ele. O Ricardo tinha mau aspecto. Não como as pessoas que passaram uma noite em branco. Era diferente. É a cara que as pessoas fazem quando são apanhadas, quando passaram a noite a magicar cenários e não encontraram nenhum bom. Margarida, disse ele. A mala está à porta, disse eu. As tuas coisas estão feitas. Deixa as chaves na prateleira. Eu quero falar. Estou a ouvir-te. Ele sentou-se à minha frente, ficou em silêncio por algum tempo. Eu esperei. Não é o que estás a pensar. Começou ele finalmente. Ricardo. Pronunciei o nome dele de forma neutra. Sem entoação. Eu sou analista financeira. Sei trabalhar com dados. A Teresa contou-me pessoalmente. Na tua frente. 1 ano. Uma criança. A tua mãe com a fruta. O que exatamente? É que não é o que eu estou a pensar. Ele não respondeu. Dei entrada com o pedido de divórcio no tribunal esta manhã, disse eu. Não era verdade. O pedido seria entregue dentro de alguns dias,
quando tudo estivesse formalizado através do Dr. Nuno. Mas eu precisava da reação dele agora. O Ricardo olhou para mim. Estás a falar a sério? Completamente a sério. Margarida, estamos casados há 4 anos. Não pode simplesmente. Assim? Posso, disse eu. E vou fazer. As questões do patrimônio, através do Dr. Nuno. Ele tem os teus contactos. O Dr. Nuno é o advogado do grupo. Ele não pode. Eu estou a trabalhar com um advogado pessoal. O Dr. Nuno está a tratar do grupo. São 2 coisas diferentes. A pausa foi longa. 2 coisas diferentes, repetiu ele lentamente. Sim, ele olhou para mim. Algo mudou no seu olhar. A autoconfiança com que ele entrou começou a desmoronar-se, como o estuque de uma parede velha. Por baixo, surgia outra coisa. Perplexidade ou medo. Eu ainda não conseguia perceber. O que queres dizer com o grupo? Perguntou ele. Quero dizer o que disse, respondi. Ricardo, pega na mala e deixa as chaves na prateleira. Ele levantou-se, deu alguns passos em direção à porta, parou. Margarida, não percebes o que estás a fazer. Percebo muito bem. Se pensas que podes simplesmente... Ricardo, interrompi, não continues essa frase. Simplesmente vai-te embora. Ele demorou a sair. Hesitou no hall. Vestiu o casaco. Pegou na mala. Pousou-a. Pegou-a de novo. Como se esperasse que eu saísse, que o parasse, que dissesse outra coisa. Eu não saí. A porta fechou-se. Abri o portátil e voltei ao trabalho. O Dr. Nuno Costa tinha o mesmo aspecto de sempre. Fato impecável. Voz baixa. Uma pasta de documentos na mesa. Ouviu-me a mim e ao meu pai, fez algumas perguntas de esclarecimento e depois ficou em silêncio por 1 minuto, a ponderar. Está bem, disse ele finalmente. Vamos por partes. O despedimento é uma questão de relações laborais. Aqui tudo é padrão. Diretor financeiro, chefe de aprovisionamento, contabilista-chefe, chefe do departamento de concursos. Todos estão contratados oficialmente. Todos têm contratos de trabalho. Despedi-los por violação dos deveres laborais só é possível com base em fundamentos documentalmente comprovados, ou por mútuo acordo, ou por extinção do posto de trabalho. Há fundamentos suficientes? Perguntou o meu pai. Se o que o Sr. Rui Almeida reuniu se confirmar numa auditoria interna, sim. Mas não podemos despedi-los hoje e agora. Precisamos de conduzir uma investigação oficial, com elaboração de autos, com notificações. Isso levará tempo. Cerca de 2 semanas, se for feito com cuidado e sem erros que possam depois ser contestados em tribunal. Mas podemos começar já? Perguntei eu. Começar? Sim. Hoje mesmo podemos emitir um despacho para a realização de uma auditoria interna à atividade financeira e econômica. Isso dá-nos o direito de solicitar a todos os envolvidos esclarecimentos, limitar o acesso à parte da documentação, realizar um inventário. O Ricardo vai saber. O Ricardo é o diretor financeiro. Ele tem de ser notificado. Mas o despacho é assinado pelo diretor-geral, o seu pai. É um direito dele, e não há nada aqui que possa ser contestado. O meu pai acenou com a cabeça. Assino hoje. Agora, a segunda parte, continuou o Dr. Nuno. Se os materiais confirmarem um desvio sistemático através de empresas de fachada, e pelos dados preliminares é exatamente isso, teremos de apresentar queixa ao Ministério Público. Isso é um processo-crime. Prazos, procedimentos, advogados. Isso é outra história, e é preciso prepararmos-nos para isso. Mas temos de começar pela auditoria interna. Tudo por ordem. Nada antes do tempo, percebi, disse o meu pai. E a Amélia Magalhães? Ela não estava nos quadros. O Dr. Nuno ficou em silêncio. Isso é mais complicado. Se ela esteve presente em reuniões, deu instruções, influenciou decisões, isso pode ser qualificado como participação na gestão da organização sem os devidos poderes. Mas isso precisa de ser provado. Tem atas das reuniões? Parte delas, sim, disse o meu pai. Sempre fizemos atas. Nem sempre detalhadas, mas fizemos. Precisamos de rever as atas do último 1 ano e meio. Veremos se o nome dela lá está. Está, disse eu. Não tinha a certeza, mas estava quase convicta. Ela preferia que a sua opinião ficasse registrada como a opinião da representante dos interesses do diretor financeiro. É uma formulação específica.
O doutor Nuno tomou nota. Isso é importante. Significa que alguém lhe deu esse direito, provavelmente por escrito. Precisamos de encontrar esse documento. Encontraremos, disse o meu pai. Saímos do escritório do doutor Nuno às 3 da tarde. O sol continuava a queimar. O mesmo dia, o mesmo céu, só que tudo se tornara diferente. Parei nos degraus. Pai, disse eu, quero participar pessoalmente na auditoria. Não como filha do dono, como analista financeira. Oficialmente. O meu pai olhou para mim. Percebes que isso vai ser muito desconfortável? O Ricardo ainda trabalha no grupo. Vais estar no mesmo edifício que ele. Percebo. E estás preparada? Sim. Ele acenou com aquele aceno curto e de aceitação que, para ele, significava decidido. Amanhã de manhã, apresento-te ao Sr. Rui Almeida oficialmente, disse ele. Vão começar pela documentação das compras. Apanhei um táxi, porque não queria conduzir. Enquanto viajava, olhava pela janela para a cidade, para as obras ao longo da avenida, para as gruas sobre os prédios em construção, para os trabalhadores de capacete nos andares superiores. Era uma cidade que o meu pai tinha, em parte, construído, literalmente com as suas próprias mãos e as mãos dos seus homens. Era o seu trabalho, era a sua vida. E nos últimos 2 anos, alguém muito cuidadosamente, aos poucos, lhe tinha roubado isso. Tirei o telemóvel e abri as notas. A lista de tarefas para amanhã era longa. Isso era bom. Quanto mais longa a lista, menos espaço sobra para tudo o resto. Naquela noite, pela primeira vez, chorei a sério. Não por muito tempo, talvez 10 minutos, sentada na cozinha, no escuro, e chorei não pelo Ricardo, mas pela Teresa, pelos 15 anos de amizade, por como estivemos juntas no funeral do Gonçalo, e eu segurei-lhe na mão. Por como a traição dos mais próximos atinge sempre com mais precisão do que a dos inimigos, porque foste tu mesmo que lhes indicaste o ponto vulnerável, ao confiares. Depois lavei o rosto, fiz um chá e abri o portátil. Havia muito trabalho, e isso era bom. No dia seguinte, entrei no edifício do grupo às 8h30. O segurança na entrada, um homem de meia idade chamado Valentim, que trabalhava ali há mais tempo do que eu me lembrava, acenou-me como de costume. Entrei no elevador, carreguei no botão do 3º andar, não onde era o gabinete do meu pai, nem onde se sentava o Ricardo. No 3º andar ficava o departamento financeiro e econômico e o arquivo da documentação primária. O Sr. Rui Almeida já me esperava lá. Tinha mais de 50 anos. Era baixo, robusto, com um bigode grisalho impecável e o hábito de falar muito baixo. Tão baixo que os interlocutores se inclinavam involuntariamente para ouvir melhor. O meu pai tinha nos apresentado na noite anterior por telefone. Curto e direto. A Margarida vai trabalhar consigo. Confia nela como confia em mim. Doutora Margarida, disse o Sr. Rui. Preparei uma amostra dos últimos 18 meses. Por onde começamos? Pelos fornecedores, disse eu. Por aqueles 2 que encontrou. Ele acenou com a cabeça e abriu a primeira pasta. Trabalhamos em silêncio, quase sem falar. Apenas ocasionalmente eu pedia esclarecimentos sobre detalhes. Ele respondia de forma sucinta. A dada altura, a porta da sala abriu-se, e no limiar surgiu o David, o sobrinho da dona Amélia, chefe de aprovisionamento. Ele viu-me e parou. Levantei o olhar para ele e não disse nada. Doutora Margarida, disse ele com cautela. Está a trabalhar aqui hoje? Sim, respondi. E amanhã também, e depois de amanhã. Ele hesitou no limiar e foi-se embora. Voltei aos documentos. 1 hora depois, o Ricardo enviou-me uma mensagem. Precisamos de falar sobre o grupo. Guardei o telemóvel na mala e continuei a trabalhar. À hora de almoço, já tinha o suficiente para perceber que o Sr. Rui Almeida estava certo em todos os pontos. Os números não mentem. Os números são a única coisa que não sabe fingir. Fechei a pasta e olhei pela janela. Lá embaixo, no pátio do grupo, estavam carros estacionados, pessoas andavam, alguém descarregava papel para as impressoras. Um dia de trabalho normal. Ninguém sabia que, a partir daquela manhã, algo tinha mudado irreversivelmente. Mas eu sabia, uma auditoria interna num grupo não é uma busca nem um escândalo. São pilhas de papel, salas de reuniões silenciosas e pessoas com calculadoras. É muito aborrecido por fora e muito assustador por dentro, se tiveres algo a temer. O despacho foi assinado pelo meu pai no primeiro dia.
A formulação era padrão. Realização de uma auditoria interna à atividade financeira e econômica na área de compras e acompanhamento de concursos, referente ao período de 18 meses. Nenhuma palavra sobre pessoas específicas, nenhuma sugestão de suspeita, apenas uma verificação de rotina. Acontece em qualquer empresa, mas as pessoas que tinham algo a temer sabem ler nas entrelinhas. O David Magalhães, nesse mesmo dia, pediu para ir de baixa. Tinha-lhe dado uma dor nas costas. O doutor Nuno tinha previsto isso e aconselhou o meu pai a aceitar a baixa sem objeções. Que vá, os documentos dele não vão a lado nenhum, e a sua presença física no escritório, por enquanto, não nos é necessária. A Gabriela tentou ir ter diretamente com o meu pai, pediu 5 minutos. A secretária, a dona Helena, que trabalhava com o meu pai há 20 anos e sabia ler as situações sem explicações, respondeu que o engenheiro Afonso estava ocupado até ao final da semana. A Gabriela saiu da antecâmara com o rosto pálido. O Martim, do departamento de concursos, não fez nada, simplesmente ficou no seu lugar, sorrindo para todos, como de costume, e a trabalhar. Era o mais inteligente deles, ou o mais cauteloso. O Ricardo apareceu no grupo no segundo dia, às 9h30. Eu estava nessa altura no arquivo com o senhor Rui Almeida. Estávamos a analisar os contratos com os fornecedores de fachada. Quando subi ao quarto andar para ir buscar mais uma pasta, cruzei-me com ele junto à máquina de café. Olhamos um para o outro durante alguns segundos. Ele parecia ter passado a noite em branco e bebido demasiado café em vez de ir dormir. Olheiras, a gravata ligeiramente torta, e essa pequena desordem na sua aparência sempre impecável dizia mais do que quaisquer palavras. Margarida, disse ele. Ricardo, respondi. Podias ter me avisado da auditoria. O diretor financeiro é notificado através de um despacho. Recebeste o despacho? Recebi o despacho, repetiu ele. Percebes que isto parece uma auditoria interna, interrompi. Porque é uma auditoria interna. Ricardo, se não tens nada a esconder, não tens com que te preocupar. Ele olhou para mim longamente, depois pegou no seu café e foi para o seu gabinete. Peguei na pasta e voltei para junto do senhor Rui Almeida. No quarto dia, a dona Amélia ligou, vi o nome dela no ecrã e fiquei a olhar por alguns segundos. Depois atendi. Margarida, disse a voz da minha sogra. Ela nunca me chamava pelo diminutivo, sempre pelo nome completo. Fazia parte da sua maneira de manter a distância, parecendo ao mesmo tempo respeitosa. Precisamos de conversar. Estou a ouvi-la. Não por telefone. Podes vir cá, ou eu posso ir aí. Pode vir cá, disse eu. Hoje, às 7 da noite. Ela chegou pontualmente às 7. A dona Amélia era sempre pontual. Nisso, eu respeitava-a. Casaco impecável. Cabelo arranjado. Mala no cotovelo. Entrou no apartamento e olhou em volta. Não por curiosidade, mas como alguém que está habituado a avaliar espaços. As coisas do Ricardo já não estavam no apartamento. Ela notou, mas não disse nada. Ofereci-lhe chá. Ela recusou. Sentamo-nos na sala de estar. Margarida, começou ela. Eu percebo que estejas zangada agora e que tenhas motivos para isso. Mas quero que entendas uma coisa. Tudo o que o Ricardo fez, fê-lo pela família, por vocês os dois, para garantir o futuro. O futuro de quem? Perguntei calmamente. Ela hesitou um pouco. Da vossa família. Dona Amélia, disse eu. O seu filho viveu 1 ano com a minha amiga. A sua contabilista-chefe agora trabalha no grupo que pertence ao meu pai. O seu sobrinho lidera as compras no mesmo grupo. E em 1 ano e meio, através dessas compras, desapareceram cerca de 2 milhões de euros para empresas que não têm armazéns, nem funcionários, nem negócios reais. Isso não é garantir o futuro, é outra coisa. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois levantou o olhar para mim. Não tens provas? Tenho, disse eu. Foram reunidas durante 3 meses, com cuidado, metodicamente, com assinaturas e carimbos. O Dr. Nuno já analisou os materiais. Após a conclusão da auditoria interna, apresentaremos queixa ao Ministério Público. A dona Amélia não alterou a expressão. Sabia manter a compostura. Nisso, eu também sempre tinha reparado, não por respeito, apenas como um facto. Estás disposta a destruir a vida das pessoas? Disse ela em voz baixa. Só porque o teu marido deixou de te amar. Olhei para ela. Dona Amélia, disse eu,
O facto de o Ricardo ter deixado de me amar ou ter amado outra pessoa é um assunto dele e, em parte, meu. Em tribunal, não vou apresentar isso. Mas o facto de que, durante 2 anos, foi desviado dinheiro do grupo do meu pai através de um esquema com empresas de fachada, isso já não é uma história privada. É o artigo 218 grau do Código Penal e talvez mais alguns, se o Dr. Nuno achar necessário. És advogada? Havia algo de afiado na sua voz. Não, sou analista financeira. Para mim, é suficiente. Ela levantou-se, pegou na mala, e à porta, virou-se. Ainda te vais arrepender disto, Margarida. Talvez. Respondi. Mas esta noite, não me arrependo. Adeus, Dona Amélia. A porta fechou-se. Esperei alguns segundos. Depois levantei-me. Fui à cozinha e liguei a chaleira. As mãos não tremiam, a voz não tremia. Isso era bom. Bebi um chá, abri o portátil e escrevi ao Dr. Nuno. A Dona Amélia esteve cá. A conversa foi gravada. Envio o ficheiro. O Dr. Nuno respondeu 5 minutos depois. Ótimo. A gravação pode ser útil. Uma semana depois, a primeira fase da auditoria estava concluída. Estávamos sentados no gabinete do meu pai, eu, ele e o Dr. Nuno, no segundo andar do escritório. Na mesa estava o relatório final, 46 páginas com tabelas, esquemas e anexos. O Sr. Rui Almeida preparou em 4 dias, quase sem sair de casa. Resumo, disse o Dr. Nuno. Foi constatada a sobrefaturação de preços de compra em 42 itens durante um período de 18 meses. A diferença total em relação aos preços de mercado é de 2.190.000 euros. O dinheiro foi transferido para 2 pessoas coletivas, registradas em nome de Testas de Ferro. Após verificação dessas pessoas coletivas, ambas existem apenas no papel. E os concursos? Perguntei eu. Nos concursos, o cenário é diferente. Aqui não há fluxos de dinheiro diretos, mas há indícios de fuga de informação confidencial. 4 concursos no último ano foram perdidos pelo grupo em situações em que o concorrente ofereceu um preço inferior numa margem de 1 a 3%. Pode ser uma coincidência, mas a probabilidade de 4 coincidências seguidas é estatisticamente insignificante. Consegue-se provar? Perguntou o meu pai. Diretamente. Não. Indiretamente, podemos tentar através da correspondência. Precisaremos de uma ordem judicial para aceder ao correio eletrônico de serviço. O meu pai acenou. E o Ricardo? Perguntei eu. O Dr. Nuno ficou em silêncio. Essa é a parte mais difícil. A assinatura dele está em todos os relatórios financeiros que a Gabriela preparou. Mas o diretor financeiro não é obrigado a verificar cada linha da documentação de compra manualmente. Para isso existe o chefe de aprovisionamento. Formalmente, ele pode dizer que confiava no seu subordinado. Ou seja, ele está limpo, disse o meu pai. Não com alívio, apenas a perguntar. Formalmente, é possível. Factualmente, é muito difícil acreditar que o diretor financeiro de uma empresa desta dimensão não tenha notado uma sobrefaturação sistemática de preços em 42 itens durante 1 ano e meio. Ou é negligência, ou é dolo. A investigação irá apurar. A nossa tarefa é entregar os materiais e deixar a investigação fazer o seu trabalho. Quando apresentamos a queixa, perguntei eu, gostaria de ter mais 3 dias. Preciso de preparar a documentação de acompanhamento de forma a que tudo seja impecável. Um erro na forma, e os advogados encontrarão uma maneira de atrasar o processo. 3 dias, repetiu o meu pai. Está bem. Estávamos a sair do gabinete quando o meu telemóvel tocou. Número desconhecido. Atendi. Parei no corredor. Estou a ouvir. A Teresa pede um encontro. Ela quer falar consigo pessoalmente. Eu sou primo dela. Ela pediu-me para ligar porque a senhora não atende às chamadas dela. Era verdade. A Teresa tinha ligado 2 vezes. Não atendi, não por raiva. Simplesmente ainda não estava preparada para essa conversa. Está bem, disse eu após uma pausa. Que venha no sábado. Ela sabe a morada. A Teresa chegou no sábado de manhã, sem o Tiago, sozinha, com um vestido cinzento simples, sem maquilhagem, com a barriga grande que tornava o seu andar lento e cauteloso. Abri a porta. Olhamos uma para a outra. A Teresa tinha mau aspecto. Não no sentido de estar doente ou desleixada, ela sempre se cuidou.
Simplesmente, algo no seu rosto se tinha quebrado. Aquela leveza que sempre teve. Aquele hábito de sorrir um pouco antes de se dizer algo engraçado. Entra, disse eu. Ela entrou, foi para a sala, sentou-se com cuidado no sofá. Trouxe-lhe água. Ela pegou no copo com as duas mãos. Margarida, começou ela. Eu sei que não tenho direito ao perdão, à compreensão, a nada. Só quero que saibas a verdade toda, não apenas uma parte dela. Fala, disse eu. A Teresa bebeu um golo de água. Não começou há um ano. Começou antes do vosso casamento. Conheci o Ricardo uns meses depois de o teres levado à casa para o apresentares ao teu pai, na festa da empresa. Lembras-te? Eu fui. Vocês convidaram os amigos. Eu lembrava-me daquela noite. Uma sala grande, música, muita gente. Eu não sabia que era a sério entre vocês. Continuou a Teresa. No início, pensei que estavam só a sair. Quando percebi que iam casar, tentei acabar. A sério? Tentei. Ele não me deixou. Eu sei que não é desculpa. Ela calou-se. Eu não a apressei. O Gonçalo não sabia de nada. Nunca. Juro-te. É a única coisa em que não tenho culpa perante ele. Quando ele morreu, pensei que era o fim de tudo. O fim e o castigo. Um castigo justo. O Ricardo apareceu ao terceiro dia. Mandei-o embora. Ele voltou uma semana depois. Outra vez. Teresa, disse eu. Por que é que me estás a contar isto? Ela olhou para mim. Porque o Ricardo mente-te. Ele vai dizer-te, ou já disse, que fui eu que o persegui, que foi iniciativa minha, que usei o sentimento de culpa dele por causa do Gonçalo. Não é verdade. Foi iniciativa dele. Sempre. A pausa foi longa. E mais uma coisa, disse a Teresa. A dona Amélia soube desde o início. Não desde o ano passado. Desde o casamento. Isso eu não esperava. Apesar de tudo, não esperava precisamente isso. Ela soube o tempo todo. Ajudou, organizou, disse-lhe como se proteger. O que te dizer quando ele se atrasava? A Teresa olhou pela janela. Quando engravidei, foi ela que inventou a história do a criança vai chamar-te mãe. O Ricardo, por si só, não teria pensado nisso. Foi ideia dela. Fiquei em silêncio. Por que é que me estás a dizer isto agora? Perguntei novamente. Porque ele me ligou ontem, disse a Teresa, depois de saber da auditoria. Ele disse que, se me perguntassem, eu devia dizer que tudo foi iniciativa minha, que fui eu que o persegui. Ele disse que era no interesse da criança, para que a criança tivesse um pai com uma reputação imaculada, não um arguido num processo crime. Ela virou o olhar para mim. Eu não vou dizer isso, Margarida. Fiz muita coisa errada, mas mentir segundo o guião dele, não vou. Levantei-me e caminhei pela sala. Parei junto à janela. Teresa, disse eu, não sei o que fazer com o que me acabaste de dizer. Não no sentido jurídico. Aí, está tudo claro. Vou passar isto ao Dr. Nuno. Não sei o que fazer com isto no sentido humano, percebes? Sim, disse ela em voz baixa. Foste minha amiga durante 15 anos. Estiveste no meu casamento. Seguraste-me na mão no funeral do Gonçalo e, durante todo esse tempo, sabias. Todo esse tempo, repetiu ela. Sim, ficamos em silêncio. A criança não tem culpa de nada, disse eu finalmente. Quero que saibas isso. A Teresa acenou com a cabeça. Pelo seu rosto passou algo. Alívio ou dor. Não consegui distinguir. Não peço perdão, disse ela. Só queria que soubesses a verdade. Ela levantou-se do sofá, devagar, com esforço, e foi em direção à saída. No hall virou-se. Margarida, o Ricardo tem medo de ti. Não da auditoria nem do tribunal. De ti. Ele sempre teve medo de ti. Só que eu percebi isso demasiado tarde. A porta fechou-se. Fiquei de pé no hall. Depois, peguei no telemóvel e liguei ao Dr. Nuno. Os 3 dias seguintes foram os mais atarefados de todos. O Dr. Nuno preparava os documentos para o Ministério Público. Eu, em paralelo, trabalhava com o Sr. Rui Almeida. Revimos as atas das reuniões do último ano e meio. A dona Amélia esteve presente em 23 reuniões. Nas atas, ela constava como consultora para questões de atividade operacional. Esta formulação não estava formalizada em nenhum documento com a assinatura do meu pai. Quem a registrava assim? Perguntei. O Sr. Rui Almeida ficou em silêncio. A secretária, a Natália, aquela que entrou há 3 anos. Por recomendação de quem? Ele olhou para mim. Da dona Amélia.
O círculo fechou-se de forma perfeita. Pedi a Natália para vir ter comigo à sala de reuniões. Ela entrou. Uma jovem de uns 28 anos, com um olhar nervoso e um telemóvel que mexia incessantemente nas mãos. Natália, disse eu, quero fazer-lhe algumas perguntas. Não é um interrogatório nem um despedimento, apenas uma conversa. Pode responder com honestidade. Ela acenou. Quem lhe pediu para registrar a Dona Amélia como consultora nas atas das reuniões? A pausa foi pequena, mas perceptível. O doutor, Ricardo, disse ela. Ele disse que era necessário, que era para os documentos internos. Disse-lhe isso verbalmente? Está bem, Natália. A senhora não infringiu a lei. Cumpriu uma ordem do seu superior direto. Isso é importante. Peço-lhe que escreva uma declaração por escrito sobre isto, com calma, como me contou agora. O doutor Nuno Costa entrará em contato consigo hoje. Ela saiu com o ar de quem lhe tiraram um peso de cima. Voltei aos documentos. O quadro tornava-se mais completo a cada dia. No dia em que o doutor Nuno apresentou os materiais ao Ministério Público. No escritório, reinava o silêncio. Um silêncio quase antinatural. As pessoas trabalhavam, andavam com papéis, conversavam junto ao bebedouro. Ninguém de fora sabia de nada. Ao Ricardo foi entregue oficialmente a notificação de suspensão do cargo durante o período da investigação. Foi feito segundo todas as regras, com assinatura, com um auto e na presença de 2 testemunhas. O doutor Nuno insistiu na impecabilidade de cada passo. Nenhuma razão para contestação. O Ricardo pegou nos papéis, leu, pousou-os na mesa, levantou o olhar, não para o doutor Nuno, para mim. Eu estava junto à janela, um pouco de lado. Foste tu, disse ele. Foi a lei, respondi. Por motivos pessoais. Por causa da Teresa. Estás a fazer isto por motivos pessoais. Doutor Ricardo, disse o doutor Nuno calmamente, está a ser suspenso com base nos materiais da auditoria interna. Se não concorda com esta decisão, tem o direito de recorrer a tribunal. O Ricardo olhou para mim por mais alguns segundos. Depois levantou-se, pegou no casaco e saiu. Expirei. Baixo, quase inaudível. O doutor Nuno fechou a pasta. A primeira etapa está concluída, disse ele. Agora, esperamos pela investigação. Quanto tempo de espera? Em casos como este, de 2 meses a meio ano até a acusação formal. Depende da rapidez com que os investigadores trabalharem e da vontade com que as pessoas prestarem depoimento. O David e a Gabriela vão falar. O doutor Nuno encolheu os ombros. Com cuidado, sem emoções desnecessárias. Quando as pessoas percebem que a base de provas já está reunida e que a única maneira de atenuar a pena é cooperar com a investigação, a maioria tira as suas conclusões. Veremos. A dona Amélia ligou mais uma vez, 3 dias depois. Desta vez, a sua voz era diferente. Não calma e ponderada, mas seca e de alguma forma vazia. Apresentaram queixa ao Ministério Público, disse ela. Sim. Percebem que isto vai afetar a Teresa? Ela está grávida. Vai ter o bebê em breve. A Teresa não é arguida no caso de fraude financeira, disse eu. São 2 questões diferentes. Uma não está relacionada com a outra. Pausa. É uma pessoa muito dura, Margarida. Não, disse eu. Sou uma pessoa justa. É diferente. Ela ficou em silêncio. Não pensa em como será para a criança crescer sabendo que o pai, Dona Amélia. Tentei falar com calma. A criança não tem culpa de nada. Isso é o primeiro ponto. Segundo, a infância desta criança dependerá das escolhas que os adultos à sua volta fizeram e fazem. Não das minhas ações. Eu não instaurei um processo-crime. Eu forneci provas. Foram o seu filho e os seus familiares que as criaram ao longo de 1 ano e meio. Ela não respondeu. 1 segundo depois, a chamada caiu. Pousei o telemóvel na mesa. Lá fora chovia. Uma chuva de outono, fina, persistente, uma chuva que acontece na nossa cidade no final de setembro. Parece que não cai, mas que simplesmente paira no ar. E é impossível saber quando começou e quando vai acabar. Fiz um café e abri o portátil. Tinha 3 tarefas não urgentes de trabalho, não relacionadas com o grupo, da minha própria prática de análise. Os clientes esperavam relatórios. A vida continuava, apesar de tudo o resto. Comecei a escrever. O divórcio em tribunal demorou menos de 1 hora. Eu e o Ricardo fomos com advogados. Eu com o doutor Nuno. Ele com o doutor Constantino,
Um homem de uns 50 anos, com um fato caro e uma maneira de falar como se estivesse sempre a ser um pouco condescendente com o interlocutor. O doutor Constantino mencionou imediatamente o patrimônio comum. O doutor Nuno, com a mesma calma, pôs na mesa o acordo pré-nupcial, assinado 3 semanas antes do casamento por iniciativa do meu pai, a quem na altura expliquei longamente que era uma falta de confiança na pessoa, que não era romântico, que pessoas que se amam não fazem isso. O meu pai ouviu-me, acenou e disse: assinares ou não, é uma decisão tua, mas quero que saibas que tal documento existe, e o que exatamente diz nele. Eu assinei. O Ricardo assinou também, sem objeções, de forma leve, com um sorriso. Disse na altura que era apenas um papel, que não significava nada entre pessoas que confiam uma na outra. O doutor Constantino estudou o acordo por um longo tempo. Depois, escreveu algo num papel e passou ao Ricardo. O Ricardo leu. Pousou o papel. A partilha de bens, segundo o acordo, era mínima. As suas coisas pessoais, o seu carro. O apartamento tinha sido comprado antes do casamento com dinheiro que o meu pai me deu no meu 30º aniversário. Isso estava documentado. A juíza fez as perguntas padrão. As partes insistem no divórcio. A reconciliação é impossível. Não há filhos. O Ricardo falava de forma sucinta. Não olhava para mim. O doutor Constantino tentou contestar algo sobre o ponto das poupanças conjuntas ao longo de 4 anos. O doutor Nuno apresentou extratos de contas separadas. O acordo pré-nupcial previa um regime de separação de bens desde o primeiro dia. Tudo acabou rapidamente. À saída do tribunal, o Ricardo alcançou-me. Margarida, disse ele. Parei. Virei-me. Ele estava a alguns passos de distância, sem casaco. Tinha se esquecido na sala ou não o tinha levado, não sei. O vento de outono despenteava-lhe o cabelo, e nisso havia uma estranha vulnerabilidade que não se parecia nada com ele. Lamento, disse ele. Pelo que exatamente? Perguntei. Ele ficou em silêncio. Se é por me teres magoado, eu ouço. Se é por teres sido apanhado, também compreendo. Mas são coisas diferentes, Ricardo. Muito diferentes. Pela primeira, disse ele. Lamento pela primeira. Olhei para ele por mais um segundo, depois acenei. Está bem. Virei-me e fui para o carro, sem olhar para trás. O doutor Nuno caminhava ao meu lado, um pouco atrás. Está tudo bem? Perguntou ele, quando já estávamos suficientemente longe. Sim, disse eu. Vamos para o escritório. Preciso de assinar alguns documentos. Ele olhou para mim com aquele olhar especial com que olham as pessoas que trabalham há muitos anos com as crises dos outros e aprenderam a respeitar a contenção alheia. Vamos, disse ele. O meu pai ligou nessa mesma noite. Como estás? Perguntou ele. Normal, pai. O tribunal acabou. Os documentos estão a ser processados. Não me refiro ao tribunal. Fiquei em silêncio. Também normal, Margarida. Pai, a sério. Estava sentada junto à janela com uma chávena nas mãos, a olhar para a cidade noturna. Luzes, carros, a vida normal. Sabes o que é mais estranho? Não me dói da forma como devia doer. Sinto um pouco de vazio. Como se durante 4 anos algo ocupasse um espaço na sala, e agora saiu, e descobri que há muito mais espaço à volta. O meu pai ficou em silêncio por alguns segundos. Isso é um bom sinal, disse ele finalmente. Provavelmente. Gostava de te propor uma coisa. Não agora, quando estiveres preparada. Falarmos sobre o conselho de administração. Oficialmente, com formalização. Não respondi de imediato. Pai, vamos falar daqui a um mês. Primeiro, a investigação. Primeiro, certificarmos-nos de que tudo corre como deve ser. Daqui a um mês, concordou ele. Está bem. E tu, como estás? Um pouco zangado, disse ele honestamente. Comigo mesmo, por não ter olhado com mais atenção desde o início. Tu olhaste para mim, protegeste-me. Isso é diferente. Talvez não devesse ter protegido. Talvez, disse eu, mas então eu não teria aprendido a fazer o que faço agora. Por isso, talvez tudo tenha corrido bem. Ele riu-se, baixo, curto. Eu raramente ouvia o meu pai rir. Era sempre algo precioso. Boa noite, Margarida. Boa noite, pai. Pousei o telemóvel, acabei o café frio, olhei para as horas. 10 menos um quarto. Amanhã, às 8h30. Reunião com um cliente. Preciso de preparar os materiais.
Abri o portátil. Lá fora, a chuva continuava a pairar no ar, suave e persistente. Mas no apartamento estava quente, e a mesa era minha, e o trabalho era meu, e as decisões que eu tomava também eram minhas. Por enquanto, isso era suficiente. O investigador foi ao escritório do grupo 10 dias após a apresentação dos materiais. Chamava-se Inspetor Cardoso, um homem de meia idade, com olhos cansados e o hábito de fazer pausas a meio das frases, como se pesasse cada palavra. Veio com um colega. Ambos se apresentaram, pediram uma sala de reuniões, recusaram café. O Dr. Nuno esteve presente na conversa como advogado do grupo. Eu estava sentada ao lado do meu pai. O inspetor Cardoso perguntava metodicamente. Sem pressão, sem pressa. Interessava-lhe a cronologia. Quando David Magalhães foi contratado, quem o recomendou, como era o sistema de aprovação das decisões de compra, quem assinava finalmente as ordens de pagamento. O meu pai respondia com precisão, citando documentos. O Dr. Nuno, quando necessário, acrescentava detalhes. Quando a conversa chegou ao Ricardo, o inspetor fez uma pequena pausa. O diretor financeiro estava ciente dos esquemas de compra? Essa é uma questão que gostaríamos de esclarecer no âmbito da investigação, disse o Dr. Nuno. Os materiais que entregamos contêm as assinaturas do diretor financeiro nos relatórios. As conclusões ficam ao vosso critério. O inspetor Cardoso acenou. Escreveu algo. Precisaremos de falar com o Ricardo Magalhães separadamente. Ele foi notificado do seu estatuto, disse o Dr. Nuno. O advogado dele está a par. Está bem. O investigador levantou-se, apertou a mão ao meu pai, acenou-me. Engenheiro Mendes, tem uma base de prova sólida. Isso simplifica o nosso trabalho. Entraremos em contacto em breve. Eles saíram. Na sala de reuniões ficou silêncio. O meu pai esfregou a cana do nariz, um gesto que para ele significava cansaço. Agora esperamos, disse ele. Esperamos. Concordei eu. Uma semana após a visita do investigador, o David Magalhães prestou depoimento. O Dr. Nuno informou-me disso de forma sucinta. Ligou a meio do dia, disse que os elementos da polícia judiciária o tinham interrogado. O David estava a colaborar com a investigação em troca de uma pena mais leve. Detalhes ainda eram desconhecidos. Ele mencionou o Ricardo? Perguntei. Não sei, disse o Dr. Nuno. Isso faz parte do segredo de justiça. Saberemos mais tarde. Desliguei e voltei à tabela com que estava a trabalhar. Os números do relatório do cliente estavam à minha frente em filas direitas, e obriguei-me a concentrar-me neles. Alguns dias depois, a Gabriela ligou. Não a mim, ao meu pai, pediu um encontro. O meu pai encaminhou-a para o Dr. Nuno. O Dr. Nuno informou que a Gabriela, ao que tudo indicava, também estava disposta a colaborar com a investigação. Isso é bom ou mal para nós? Perguntou o meu pai. Para nós, é neutro, explicou o Dr. Nuno. A base de provas já a temos. Para eles, é a possibilidade de obter uma pena suspensa em vez de uma pena efetiva. É uma escolha deles. O quadro tornava-se mais claro a cada dia. O Ministério Público trabalhava com cuidado e método, tal como nós reunimos os materiais. O inspetor Cardoso ligou mais uma vez, pediu documentos adicionais sobre 2 ordens de pagamento específicas. O Sr. Rui Almeida encontrou-os no arquivo em 40 minutos. Eu acompanhava o andamento do caso através do Dr. Nuno, não me envolvia nos detalhes da investigação. Não era o meu trabalho. O meu trabalho era outro. No grupo, era preciso mudar muitas coisas. O departamento de compras ficou praticamente sem liderança. O David constava nos quadros formalmente, mas não ia trabalhar. O Sr. Rui Almeida assumiu temporariamente a coordenação, mas não era a sua área principal. Era preciso uma nova pessoa. Propus ao meu pai abrir um concurso, não por recomendações, um concurso aberto, com publicação da vaga, com critérios transparentes, com uma comissão de 3 pessoas. O Sr. Rui Almeida, eu e um consultor externo. Um consultor externo é o correto, aprovou o meu pai. Em quem estás a pensar? Há uma mulher, a Olga Timofieva. Trabalhou como especialista principal de compras na região construção durante 6 anos. Agora é consultora independente. Via numa conferência há 2 anos. Profissional, sem ligação com a nossa história. O meu pai concordou. Publicamos o anúncio. Em 2 semanas, chegaram 11 currículos. A comissão analisou cada um.
Escolhemos 2 candidatos para a entrevista. Conduzi essas entrevistas pessoalmente. Não porque quisesse controlar tudo, mas porque percebia que a próxima pessoa nesse cargo tinha de ser escolhida de forma a que depois ninguém tivesse dúvidas. O primeiro candidato, um homem de uns 40 anos, com boa experiência, mas com o hábito de elogiar um pouco demais as suas conquistas e falar muito pouco sobre detalhes. Acontece com pessoas que sabem causar boa impressão, mas não gostam de ser responsáveis por pormenores. A segunda, uma jovem, a Alina, 32 anos, ex-auditora numa empresa de construção, falava de forma calma, concreta, respondia a perguntas sobre situações complexas sem floreados. Deparei-me com isto. Fiz isto. O resultado foi este. Quando perguntei como ela construiria um sistema de controle de preços de compra, tirou da pasta um esquema preparado de antemão. Liguei ao meu pai nessa mesma noite. A segunda, disse eu, tenho a certeza. Sim. Está bem. Trata disso. A Gabriela saiu por mútuo acordo. O Dr. Nuno tinha tratado disso logo no início. O dinheiro que recebeu na rescisão foi o mínimo, exatamente o que a lei previa. Ela assinou o acordo sem objeções. Para o seu lugar, encontraram um novo contabilista-chefe através de uma agência de recrutamento, sem recomendações de conhecidos. Um homem de uns 50 anos, o Vitor, com um currículo impecável e referências de 3 empregos anteriores. O meu pai entrevistou-o pessoalmente, por muito tempo, mais de 1 hora. Depois disse-me, pessoa normal. Contratamos. O Martim, do departamento de concursos, foi o último. A sua situação era mais complexa. Não tínhamos provas diretas da transmissão de informações aos concorrentes. A investigação estava a tratar disso separadamente. Sugeri ao doutor Nuno que não apressássemos as coisas. Deixássemos os investigadores trabalhar. A nossa tarefa era garantir que, enquanto a investigação decorresse, o Martim não tivesse acesso a informações sensíveis sobre os concursos. O doutor Nuno formalizou isso como uma redistribuição temporária de funções devido à reestruturação do departamento. O Martim recebeu outras tarefas administrativas, sem acesso a materiais confidenciais. Ele aceitou sem palavras. Homem inteligente. No final do segundo mês, o grupo parecia diferente. Não por fora. Por fora tudo estava como antes, mas por dentro, a estrutura tornou-se mais limpa, mais transparente, mais controlável. O meu pai disse-me um dia: sabes o que é estranho? Tornou-se mais fácil trabalhar. Antes não percebia que estava a ser difícil. Eu percebia o que ele queria dizer. Uma noite, quando me atrasei no escritório até tarde, o senhor Rui Almeida veio ter comigo. Ele nunca vinha sem motivo. Sentou-se à minha frente, pousou as mãos na mesa e olhou para mim. Doutora Margarida, disse ele, quero dizer-lhe uma coisa que não é sobre trabalho. Pousei a caneta. Estou a ouvir. Trabalho neste grupo há 17 anos, disse ele. Já vi de tudo. Vi pessoas a chegar aqui com recomendações, com sorrisos, com palavras bonitas. E vi-as a sair de formas diferentes. Às vezes, tudo corria bem. Outras vezes, como desta vez. Ele ficou em silêncio. Passei 3 meses a reunir estes materiais, sozinho porque não sabia em quem mais confiar aqui dentro. Porque, desculpe a franqueza, tinha medo que, se dissesse a pessoa errada, os documentos desaparecessem. Compreendo, disse eu. Quero que saiba. Quando o engenheiro Afonso me ligou e disse que a senhora ia trabalhar diretamente comigo, fiquei contente. Não por ser filha dele, mas porque em 2 semanas de trabalho, percebi que se pode confiar em si. E isso, hoje em dia, é raro. Não encontrei logo uma resposta. O senhor Rui Almeida não era o tipo de pessoa que diz estas coisas de ânimo leve. Tinha peso. Obrigada, senhor Rui, disse eu. Isso é importante para mim. Ele acenou e levantou-se. Boa noite, doutora Margarida. Não fique até muito tarde. Mais meia hora, disse eu. Ele saiu. Fiquei a olhar para a porta fechada. A meia hora transformou-se numa hora. Mas foi uma boa hora, calma, de trabalho. As luzes lá fora brilhavam de forma constante. E nessa luz constante, algo, pela primeira vez em muito tempo, parecia estar no seu devido lugar. A notificação do Ministério Público chegou ao Ricardo no início de novembro. O Dr. Nuno informou-me disso de passagem. No final de uma conversa sobre um assunto completamente diferente,
como se informa sobre coisas que já não exigem atenção especial. Apenas informação, apenas o próximo passo num longo procedimento. Foi convocado para interrogatório como testemunha, disse o Dr. Nuno. Por enquanto, como testemunha. O estatuto pode mudar dependendo dos resultados. Entendido, disse eu. Como está? Fiquei um pouco surpreendida. O Dr. Nuno raramente fazia este tipo de perguntas. Normal, a trabalhar. Bom, disse ele. É o correto. E eu trabalhava mesmo muito, intensamente, sem pausas. Não porque estivesse a fugir de algo, mas porque o trabalho em si o exigia. Clientes, relatórios, reuniões. O grupo, uma linha separada. A Alina, a nova chefe de compras, estava a ambientar-se, e eu respondia às suas perguntas várias vezes por semana. As perguntas eram profissionais e precisas. Bom sinal. O Vitor, o novo contabilista-chefe, 3 semanas após começar, trouxe ao Sr. Rui Almeida uma lista de discrepâncias em documentos de arquivo que este ainda não tinha tido tempo de rever. Trouxe por iniciativa própria, sem ser solicitado, simplesmente notou ao familiarizar-se com a base de dados. O Sr. Rui Almeida ligou-me com uma entoação que eu nunca lhe tinha ouvido, algo semelhante à satisfação. Pessoa normal, disse ele. Trabalha como deve ser. Era o melhor elogio vindo da sua boca. Novembro na nossa cidade é a altura em que escurece cedo e por muito tempo. Às 5 da tarde já é noite, e as luzes lá fora criam uma sensação de espaço fechado, como se toda a cidade se tivesse encolhido ao tamanho do teu quarto. Eu voltava para casa tarde e habituei-me a essa sensação. Habituai-me ao silêncio do apartamento, ao facto de não haver coisas de outra pessoa nas prateleiras, nem planos de outra pessoa para a noite, nem necessidade de explicar por que me atrasei. No início, esse silêncio oprimia-me, depois deixou de oprimir, depois começou a aparecer algo que antes me faltava. Uma noite, a mãe da Teresa, a dona Antônia, uma mulher de 70 anos que eu conhecia desde criança, ligou. Ela sempre nos oferecia, a mim e a Teresa, pastéis de maçã quando vínhamos da escola. Uma mulher boa, um pouco agitada, com o hábito de dizer tudo de uma vez, sem ordem. Margarida, disse ela. Desculpa estar a ligar. Não sei se tenho direito. A Teresa teve o bebê. Uma menina, está tudo bem. Ambas estão saudáveis. Fiquei em silêncio por um segundo. Obrigada por me informar, dona Antônia. Ela não me pediu para ligar. Fui eu que decidi. Foste amiga dela tantos anos. Pensei que devia saber. Fez bem. A dona Antônia ficou em silêncio. Ela está a sofrer muito, Margarida. Sei que isso não muda nada. Mas ela está a sofrer. Compreendo, disse eu. Despedimo-nos. Pousei o telemóvel e fiquei muito tempo sentada à janela. Uma menina. Uma pequena pessoa que não escolheu nada e não tem culpa de nada. Era um pensamento simples. E era verdade. E essa verdade não aliviava nada. Simplesmente existia ao lado de tudo o resto, como mais um facto na longa lista de factos deste outono. A acusação formal foi deduzida em dezembro. Ao David Magalhães e a Gabriela foi imputado o crime de burla qualificada. Significava uma pena até 10 anos. Tendo em conta a colaboração com a investigação, a pena efetiva poderia ser significativamente menor. Mas isso era uma questão para o tribunal. Ao Ricardo foi imputado o crime de administração danosa e, adicionalmente, de cumplicidade. A investigação estabeleceu que ele estava ciente do esquema, o mais tardar, 3 meses após o seu início, mas não tomou medidas. Isso foi confirmado pela correspondência que os investigadores obtiveram através de ordem judicial. O Martim escapou com uma advertência e uma coima administrativa. Não se conseguiram obter provas diretas da transmissão de informação confidencial. E as indiretas, sem correspondência confirmatória, o tribunal não considerou. Foi desagradável, mas o Dr. Nuno explicou calmamente. Nem todos os episódios terminam como gostaríamos. O importante é o principal. A dona Amélia. O caso dela era o mais complexo juridicamente. Ela não estava nos quadros, formalmente não assinava nada. A sua presença nas reuniões, o seu papel na colocação das pessoas. Tudo isso era provável em termos de factos, mas difícil de qualificar em termos de tipo legal de crime. O Dr. Nuno trabalhou nisso por muito tempo. No final, ela foi implicada não no processo principal, mas num processo conexo. Durante a investigação,
Descobriu-se que ela recebeu pessoalmente transferências de dinheiro de um dos fornecedores de fachada, através de uma conta em nome de um parente afastado, uma pequena quantia, para os padrões de todo o esquema, mas suficiente para o crime de cumplicidade em burla. Quando o Dr. Nuno me informou disto, não senti triunfo. Apenas acenei. Está bem, disse eu. Então, tudo segundo a lei. Tudo segundo a lei, confirmou o Dr. Nuno. O meu pai ligou nessa mesma noite. Ele já sabia, o Dr. Nuno tinha lhe ligado primeiro. Como estás? Perguntou o pai. Ele começava sempre com esta pergunta nos últimos meses. Bem, pai. A sério, bem. Já pensaste naquilo que te propus? Ele referia-se ao conselho de administração. Falamos sobre isso várias vezes. Com cuidado, sem pressão da parte dele. Pensei, disse eu. Olhei pela janela. Caía a primeira neve, leve, não vinculativa, daquela que derrete mal toca no asfalto. Sim, disse eu. Estou pronta. A pausa foi curta. Está bem, disse o pai. Apenas uma palavra. Mas nela havia algo que eu não sabia nomear com precisão. Não orgulho, no sentido que soa demasiado alto, mas algo mais silencioso. Satisfação, talvez, ou simplesmente paz. Pai, disse eu, posso ir aí no domingo? Vem. Faço um assado. Mas tu não sabes fazer assado. Estou a aprender, disse ele. Eu ri-me. Ele também. Baixo, à sua maneira. No domingo, cheguei para o almoço. O assado estava mesmo lá, um pouco queimado nas pontas. Mas o meu pai pô-lo na mesa com o ar de quem não ia pedir desculpa pelo resultado. Está bom, disse eu. Depois de provar. Eu sei, disse ele. Comemos sem pressa. Lá fora, o jardim estava coberto de neve, uma camada fina, a primeira. Os ramos nus das macieiras destacavam-se do branco, como um desenho à tinta da China. Depois do almoço, o meu pai serviu chá, sentou-se à minha frente e olhou para mim. Da forma como olham as pessoas que querem dizer algo, mas não têm pressa. Pensei muito na mãe nestes meses, disse ele. Ela sabia olhar para as pessoas de uma forma que as compreendia mais depressa do que elas se compreendiam a si mesmas. Tu és parecida com ela nisso. Não respondi de imediato. Eu não vi o Ricardo, disse eu. 4 anos e não vi. Tu viste o que ele mostrava. Não é o mesmo que não ver. Mesmo assim, Margarida. Ele pousou a chávena. Tu deste conta do recado. Não porque não erraste, mas porque, quando tudo se revelou diferente, não ficaste à espera que outra pessoa decidisse por ti. Ligaste-me e disseste exatamente o que era preciso fazer. É isso que é preciso. O resto são pormenores. Olhei para ele. Não estás zangado? Comigo. Por eu o ter trazido para a empresa. Ele abanou a cabeça. Não. Fiquei zangado no início quando soube. Não contigo. Com a situação. Agora não. Agora temos pessoas normais em lugares normais. E o trabalho corre como deve ser. É o melhor que podia ter resultado de toda esta história. Lá fora, a neve caía lentamente. Já mais densa, já a sério, de inverno. O meu pai foi buscar mais chá. Eu fiquei sentada a olhar para o jardim a ficar branco. Estava silêncio, um silêncio verdadeiro. Não vazio, mas precisamente silêncio. A diferença é pequena, mas importante. O conselho de administração do grupo reuniu-se em janeiro. O meu pai apresentou-me oficialmente, de forma sucinta, sem palavras desnecessárias. A minha filha, Margarida Mendes, analista financeira, integra o conselho de administração a partir de hoje. Os presentes, 5 pessoas, cada uma das quais trabalhava com o meu pai há pelo menos 10 anos, acenaram. Alguém me apertou a mão após a reunião, outro disse simplesmente, bem-vinda, sem cerimônias desnecessárias. Foi o correto. Eu não queria cerimônias. Na primeira reunião, propus 3 alterações. Um novo regulamento para a aprovação de compras, com controlo independente obrigatório para valores acima de um determinado limiar, um sistema de rotação em cargos-chave a cada 3 anos e um registro público de fornecedores com verificação de afiliação. 2 dos 5 fizeram perguntas de esclarecimento profissionais sobre o assunto. Um expressou dúvidas sobre a rotação. Pode levar à perda de especialização. Expliquei porque achava que o risco de estagnação era maior do que o risco de perda de especialização com um sistema adequado de transmissão de conhecimento. Ele pensou e concordou.
O meu pai estava sentado na ponta da mesa e não interferiu. Após a reunião, quando todos saíram, ele ficou. Estávamos a arrumar os papéis. Conduziste bem, disse ele. Obrigada. Não agradeças. É uma constatação. Eu sorri. O julgamento do processo-crime foi marcado para março. 2 semanas antes da audiência, o Ricardo ligou-me. Não esperava essa chamada. Pensei que o advogado dele não o deixaria entrar em contato com a parte acusadora. Atendi por curiosidade. Margarida, disse ele. A voz era diferente, não a mesma que a porta do tribunal de divórcio. Mais baixa, talvez, mais densa. Estou a ouvir. Não te vou pedir nada. Só quero dizer uma coisa, e não te vou incomodar mais. Fiquei em silêncio. Eu fui um cobarde, disse ele. Não quando te traí. Antes. Quando sabia que o esquema estava a funcionar e fiquei calado, dizia a mim mesmo que não era assunto meu, que não tocava em nada com as mãos, que formalmente estava tudo limpo. Mas era uma mentira que eu contava a mim mesmo para viver confortavelmente. Quero que saibas que eu percebo isso. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Eu ouvi-te, Ricardo, disse eu. É suficiente, disse ele. Boa sorte para ti. A chamada caiu. Pousei o telemóvel na mesa, olhei pela janela. Boa sorte para ti. Uma frase simples, que se diz quando não há mais nada a dizer. E, no entanto, havia algo nela. Não perdão, não, nem reconciliação. Apenas um ponto final verdadeiro, não reticências. Não fui ao julgamento. O Dr. Nuno esteve presente como representante da parte lesada, o grupo. Eu não tinha nada a fazer lá. Soube o resultado por ele nessa mesma noite. David. 3 anos de prisão efetiva, tendo em conta a colaboração com a investigação. Gabriela. 2 anos de pena suspensa. Multa. Proibição de exercer cargos de contabilidade durante 5 anos. Ricardo. 1 ano e meio de pena suspensa. Multa. Dona Amélia. 1 ano de pena suspensa. O pedido de indemnização civil do grupo foi parcialmente deferido pelo tribunal. 1,55 milhões dos 2,19 milhões eram passíveis de cobrança. O resto seria tratado num processo separado. É justo? Perguntei ao Dr. Nuno. Para os padrões de casos semelhantes? Sim, respondeu ele. Penas completas por estes crimes raramente são aplicadas em primeira instância e com colaboração com a investigação. O mais importante é outra coisa. O precedente foi estabelecido. O dinheiro foi parcialmente recuperado. As pessoas foram responsabilizadas. Entendido, disse eu. Obrigada, Dr. Nuno. Obrigado a si, disse ele. Sem o seu trabalho, este caso não teria existido. A primavera chegou em abril, como sempre na nossa cidade, de repente e de uma vez. Num dia ainda havia neve. No seguinte já cheirava a terra e a rebentos. E o céu tornou-se diferente, mais alto e mais claro. Eu ia para o trabalho a pé. Com bom tempo, ia sempre a pé. Era a minha maneira de pensar sem distrações. Pensava em várias coisas. No novo projeto do grupo, no relatório trimestral para um cliente, no facto de que precisava de ligar a uma amiga da minha mãe. Ela tinha escrito várias vezes, a convidar para um chá. Nos semáforos, alguém me chamou. Margarida. Virei-me. Um homem com aproximadamente a minha idade, desconhecido, mas o rosto parecia-me vagamente familiar. Ele também estava a tentar reconhecer-me. Andamos na mesma faculdade, disse ele. Eu era 1 ano mais velho. Diogo Martins. Lembrei-me vagamente. Uma aula teórica. Alguém a responder no quadro. Números sobre análise orçamental. Lembro-me, disse eu. Está agora na Mendes Construções? Vi o seu nome nos materiais da conferência do setor no mês passado. Sim, eu estou numa agência de análise. Ele mencionou uma empresa, boa, com reputação. Estamos precisamente à procura de um parceiro para vários projetos no setor da construção. Se tiver interesse em encontrarmos-nos e falar sobre uma possível colaboração, interessante, disse eu. Envie os materiais por e-mail. Eu vejo. Ele acenou. O semáforo mudou. Seguimos em direções opostas. Não pensei naquela conversa como um encontro, nem como outra coisa qualquer. Apenas um contacto profissional, como há muitos. A vida estava novamente cheia destas coisas simples e normais. Semáforos, encontros casuais, e-mails de trabalho. Era bom. Era precisamente o que faltava. Visitei a minha mãe no início de maio.
Fomos juntos, eu e o meu pai, pela primeira vez em muito tempo, os dois. Ele a conduzir, eu ao lado. Pelo caminho, quase não falamos. Ouvimos rádio. Olhamos para os campos que já verdejavam nas bermas. No cemitério, estava silencioso e luminoso. As bétulas estavam cobertas de folhas novas. Os pássaros cantavam como só os pássaros sabem cantar em maio, sem parar, interrompendo-se uns aos outros. O meu pai colocou flores, limpou as folhas do ano passado da pedra. Eu estava ao lado dele. Não falei em voz alta, apenas fiquei ali. Pensei que a minha mãe não chegou a ver muitas coisas. Como eu acabei a faculdade, como comecei a trabalhar, como me casei e como me divorciei. Ela não conheceu o Ricardo e não conhecia esta história. Mas pensei que se soubesse, não diria. Eu avisei. Ela não era esse tipo de pessoa. Teria simplesmente perguntado: então, como estás agora? Bem, mãe. A sério? Bem. O meu pai pôs-se ao meu lado. Pôs a mão no meu ombro, brevemente por um segundo. Foi o suficiente. Ficamos mais um pouco. Depois fomos para o carro. No caminho de volta, olhei para os campos, para o céu, para as nuvens raras que seguiam lentamente para algum lugar no seu percurso. O meu pai ligou o rádio. Baixo. Pai, disse eu. Sim, obrigada por não me teres protegido de tudo. Ele ficou em silêncio, depois acenou, sem se virar, olhando para a estrada. Tu resolveste as coisas sozinha, disse ele. Eu só esperei. Isso também é muito. É o mais difícil, disse ele em voz baixa. Seguimos em silêncio, um bom silêncio, aquele que não precisa de palavras. À nossa frente estava a cidade com as suas obras, luzes, pessoas, com trabalho, o conselho de administração, com novos contratos e futuras decisões, com uma vida que não promete nada de concreto, mas também não tira o direito principal de escolher como viver. Lá. Era suficiente. Era até mais do que suficiente. Um mês depois, encontrei-me com o Diogo Martins por causa do trabalho, na sala de reuniões da agência dele. Falamos durante 2 horas sobre o mercado, sobre metodologia, sobre como a análise no setor da construção está atrasada há vários anos em relação à prática real. A conversa foi boa, profissional, sem excessos. Ao ser, ele perguntou se podia ligar de vez em quando, não apenas por trabalho. Pensei por um segundo. Pode, disse eu, não porque estivesse pronta para algo concreto, mas simplesmente porque fechar portas antecipadamente não é cautela. É medo vestido de cautela. E eu tinha desaprendido a ter medo, ou quase desaprendido. Por enquanto, isso era suficiente. Se gostou desta história, por favor, deixe um gosto e subscreva para não perder os próximos conteúdos.